Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, boa noite. Nós estamos iniciando neste instante a comunidade em oração. A comunidade em oração reúne-se diariamente de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. E é uma live oferecida pela Igreja Assembleia de Deus Rio, situada na rua Campo de São Cristóvão, 338, bairro Imperial de São Cristóvão, Rio de Janeiro. Você, meu amigo, minha amiga, que está recebendo a notificação que nós estamos ao vivo, você é nosso convidado, nossa convidada a participar conosco deste momento de comunhão com Deus, deste momento de oração intercessória, deste momento de reflexão na Palavra de Deus. Vamos orar para iniciarmos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, porque só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Neste momento em que estamos iniciando, meu Deus, esta reunião de oração, mesmo de forma virtual, nós cremos na tua onipresença, na tua onisciência, na tua onipotência. E em nome dessa fé, meu Deus, nós buscamos a tua face, Senhor, para te exaltar, para glorificar o teu nome e para te apresentar também as nossas preocupações, para te apresentar, Senhor, e para depositar aos pés da cruz de Cristo, teu Filho amado, todas as nossas causas impossíveis. Sê conosco, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa estar nos inspirando, nos dando a palavra, Senhor, necessária para a nossa edificação nessa noite. Abençoa todas as famílias, ó Pai, que estão representadas e aquelas que já estão conectadas, Senhor, a este canal, para que tudo aquilo, Senhor, que elas almejem, para que as respostas, meu Deus, e os milagres possam acontecer. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Cumprimentamos a todos os irmãos e irmãs que já estão conosco, conectados pelo canal, e desejando a paz do Senhor a todos, né? Irmã Nazaré Cortinhas, irmã Fátima Cortinhas, irmão Jorge Evandro Cortinhas, irmã Nonata Cortinhas, olha quanto Cortinhas aí, né? Conectados conosco. Irmão Osvaldo Siqueira, irmão Eliel Magalhães, irmã Rani Silva, irmã Antônia Lúcia Carvalho, irmã Yara Nunes, irmã Ângela Siqueira, irmã Delma Barata, irmã Gabriela Barata também, irmã Regina, né? Irmã Regina, a paz do Senhor, que todos possamos receber a bênção que almejamos nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, nós vamos estar falando hoje sobre solidariedade, né? A palavra de Deus, ela nos recomenda que devemos carregar ou levar, né? Devemos levar as cargas uns dos outros, né? Então essa é a pergunta que o autor faz para nós. Devemos levar as cargas uns dos outros ou cada um leva a sua carga? Irmão Aloan Rodrigues, a paz do Senhor, boa noite, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, a sua caminhada, seus projetos, em nome de Jesus. Então a pergunta que nós fazemos nessa noite é essa: devemos levar as cargas uns dos outros ou cada um leva a sua carga? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, né? Então perceba que é uma recomendação que o apóstolo Paulo traz para relembrar uma recomendação de Cristo. Então o apóstolo Paulo está sendo portador de uma recomendação
do próprio Cristo, né? Então é fundamental que nós não percamos essa perspectiva de que, ao fazermos isso, nós estamos cumprindo uma determinação de Jesus, né? O apóstolo Paulo está apenas relembrando, ele está reeditando aquilo que Jesus recomendou. Paulo diz, num primeiro momento, ele diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. A palavra cargas é uma tradução do grego baros, que significa peso. Então nós precisamos ajudar um ao outro a carregar aquilo que lhe é pesado. É comum, eu me lembro quando garoto, que a minha mãe ia à feira ou que o meu pai vinha com as compras, nós corríamos, eu e meu irmão, nós corríamos para ajudá-los a trazer aquelas sacolas que às vezes estavam pesadas, E não, hoje quando eu chego com as compras, que vem cá, eu chamo o Ezequiel, o Ezequiel hoje é que está com a gente. Eu chamo o Ezequiel, ele sobe, às vezes tem um neto em casa, eu chamo ele, eles vêm ajudar a carregar o peso. Então a gente tem que compartilhar. Isso é uma recomendação que o apóstolo dá à igreja, reeditando aquilo que Jesus recomendou aos seus discípulos, porque realmente uma pessoa só carregar um peso, uma carga, é muito difícil, é sacrificial. E nós precisamos compartilhar, nós precisamos ser solidários uns com os outros. Mas, como a gente sabe que no grego a palavra carga, ela significa peso, vamos ver que peso é esse que Paulo se refere, A resposta está no versículo anterior ao que nós lemos. Diz assim, Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, quando o apóstolo fala sobre isso, vejam bem que eu dei uma ilustração, dando um exemplo da minha infância, que eu ajudava minha mãe e meu pai a carregarem as sacolas que eram pesadas. E dei também o exemplo meu mesmo, quando eu chego com as compras, que eu chamo o filho, eu chamo o neto para me ajudar a carregar o peso. Mas o que o apóstolo Paulo está se referindo aqui, quando a gente pega a tradução do grego, ele está dando ênfase à questão da falta de observação ou a inobservância de algum preceito ou alguma falha que esteja sendo praticada por um irmão, da comunidade ou por uma irmã. A comunidade é mista, então não só os irmãos, mas as irmãs também podem se ver de repente passando por situações difíceis. Então ele diz: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Ou seja, nós não precisamos chegar com o irmão. Você percebeu que um irmão está numa rota de colisão, com aquilo que determina a palavra de Deus? Você não precisa chegar e já apagando e exortando de uma forma deselegante, mas você vai com espírito de brandura conversar, mostrar para aquela pessoa, para aquele irmão ou para aquela irmã, que aquele caminho que está sendo tomado não vai terminar bem, não vai conduzi-lo a um bom termo. A ideia aqui é que cada um de nós, aqueles que estão firmes com Deus, cada um deve ajudar o irmão, a irmã,
a resistir à tentação e ao peso do pecado. Então, essa atitude deve ser bênção para a restauração das pessoas. Existem pessoas que não gostam muito de serem abordadas para tratar de assuntos pertinentes a certas situações em que elas estão envolvidas, né? Então, tem irmãos que não sabem se aproximar do outro e com sabedoria fazer essa abordagem. Então é preciso que nós tenhamos sabedoria. É preciso até que nós nos preparemos antes para fazermos essa visita. É necessário que nós estejamos plenamente convictos, né, de que a nossa conversa vai ser interpretada pelo irmão de uma forma plena, compreensível. Por quê? Porque o Espírito Santo é que vai conduzir essa conversa. E essa conversa, na minha visão, na visão de qualquer irmão que for fazer a abordagem, ela tem que ter o caráter abençoador, tem que ter o caráter restaurador para a pessoa com a qual nós estamos tratando. Sabe por quê, irmãos? Nós somos peças importantes nas mãos de Deus. Nós podemos ministrar e devemos ministrar ao coração uns dos outros, para ajudarmos uns aos outros a manter os valores, os princípios do reino de Deus, a santidade, a justiça, né? Ou ajudá-los a recuperar quando estiverem em risco de perder totalmente. Então nós não podemos desperdiçar a oportunidade de recuperar um irmão ou uma irmã por causa de falta de sabedoria. Então esse é o sentido que o apóstolo Paulo utiliza quando ele usa essa expressão, levar as cargas, nesse texto, tá? Esse é o sentido. Na sequência da leitura que nós fazemos, nós temos o outro verso que diz: porque cada um levará o seu próprio fardo. Gálatas 6:5. Olha só, na sequência da leitura bíblica, nós vamos encontrar uma outra citação que vai dizer assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. Observe que esse versículo é uma explicação de algo que ele disse antes. E começa com porquê, né? O que ele disse antes? Paulo está explicando que o crente não deve ser um falador orgulhoso, mas alguém que avalia a si mesmo, que cuida de si mesmo, e então terá algo para se orgulhar, que é o esforço pessoal de se manter puro diante de Deus. Que coisa interessante. Que coisa interessante, né? Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Ou seja, eu não posso, se eu vejo um irmão fazendo alguma coisa errada, eu não tenho o direito de apontar o dedo e dizer: está vendo só? Está errado, está no pecado. Não é essa a postura, né? Não é essa a postura. Nós não devemos ser um falador orgulhoso, que fica apontando o dedo. Nós precisamos procurar nos aproximar daquele que está no erro e restaurá-lo, né? Trazê-lo à consciência do seu erro, do seu pecado. E assim, com certeza, nós vamos estar agradando muito mais a Deus, né? Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Mas o que seria esse fardo?
que ele cita no versículo 5. Deixa eu cortar aqui que... Peraí, deixa eu ver aqui que entrou uma música aqui, um comercial. Isso, agora tá entrando comercial. Hoje tá demais aqui. Tá entrando comercial um atrás do outro. É o segundo que entra no nosso fundo musical. Em Gálatas 6,5, a palavra fardo é o grego portion, que significa, aqui nesse contexto, uma metáfora da carga, peso, que Cristo colocou sobre cada crente. Diferente dos pesos dos fariseus que oprimiam as pessoas, o peso que Cristo coloca sobre cada um é leve e é carregado com a alegria e a ajuda dele. Você pode conferir isso lá em Mateus 11, 28 até o 30. Tá? Mateus 11, de 28 a 30. Você vai lá e confere. Sendo assim, o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse verso é que cada crente deve focar em fazer a sua parte com diligência, cuidando da sua própria vida espiritual, das suas lutas pessoais contra o pecado. Essa é uma tarefa pessoal que ninguém poderá fazer pelo outro. Esse tipo de decisão pessoal é exigida de cada crente e a responsabilidade é do próprio crente. Estão entendendo? Dessa forma, nós concluímos que a primeira citação, levai as cargas uns dos outros, tem o foco em estarmos sempre dispostos a ajudar os irmãos que estão enfrentando caminhos difíceis na luta contra o pecado, com o objetivo de sermos bênção para eles com a nossa ajuda, a fim de que eles sejam vitoriosos. A segunda citação aponta para o cuidado, o zelo pessoal. Cada pessoa tem uma responsabilidade que é só dela, de ser diligente, de andar nos caminhos de Deus, de fazer as melhores escolhas. Podemos ser orientados por terceiros, porém essa é uma responsabilidade, um peso, um fardo que depende única e exclusivamente das nossas próprias decisões. Tudo isso, irmãos e irmãs, nos leva a um ciclo perfeito. Cuidamos de nossa própria vida, ficamos maduros, firmes, e então temos a capacidade de ajudar outros a também trilharem esse caminho, ajudando-os a tomar as melhores decisões pessoais que eles têm a responsabilidade de tomar. Deu para entender? O discipulado tem essa finalidade. Nós, os crentes mais experientes, vamos cuidar da nossa própria vida, do nosso próprio crescimento, do nosso amadurecimento, a fim de estarmos firmes, e aí sim vamos ter condições de ajudar outros a seguirem o mesmo caminho. E o ciclo, entendeu? Aquele que nós ajudamos vai ajudar outro, que é o discipulado. Isso é discipulado, irmãos. Eu louvo a Deus porque na palavra nós vamos descobrindo essas coisas. E ao executarmos dessa forma, nós vamos estar realmente nos aproximando mais uns dos outros. Nós vamos estar realmente carregando as cargas uns dos outros e contribuindo para o fortalecimento do reino de Deus. Mas o reino de Deus não é forte? Sim, o reino de Deus é forte. Mas nós que compomos o reino de Deus, nós que fazemos parte do reino de Deus, nós precisamos ser fortes para não cairmos, O apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então é por isso que a nossa vigilância deve ser constante. Nós precisamos estar sempre aptos a ajudar um ao outro com as suas cargas, com os seus pesos. Amém, irmãos?
Que Deus nos abençoe. Que o Senhor possa, com certeza, ampliar na mente, no coração de cada um dos irmãos e irmãs, o sentido daquilo que Ele quer nos comunicar com essa palavra. Amém? Em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor pela excelência dessa palavra. Nós vamos estar orando agora, né? Vamos estar orando, nós já percebemos que Deus tem respondido, Deus está respondendo às nossas orações, e eu concito aos irmãos e irmãs que têm necessidade de oração, que conhece alguém que está enfermo, né? Visita alguém, que sabe que tem alguém precisando de oração, alguém com problema no seu relacionamento conjugal, enfim, a motivação é a mesma. Nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nós devemos invocá-lo enquanto Ele está perto. Então, por isso, a comunidade em oração se preocupa em apresentar diariamente o livro de oração, onde constam os nomes das pessoas que pedem pela sua saúde, as pessoas que pedem por libertação do cônjuge, libertação dos filhos, né? Nós sabemos que hoje em dia existem muitos jovens presos, atados ao flagelo das drogas, esposos, né? Esposas que estão também nesse mesmo caminho, homens e mulheres viciados em jogos do azar. Então a gente sabe, nós temos N pedidos aqui de pessoas que clamam por libertação. Nós temos pedidos de pessoas que estão com causas na justiça há anos e essas causas não são julgadas, não há um parecer judicial e a pessoa está aí empatada, perdendo, né, seus recursos. Nós temos causas aqui, pedido de oração de pessoas que fizeram aplicações, investiram recursos e esses recursos não foram liberados. E não há uma perspectiva clara de quando serão liberados. E existem pessoas que já estão sofrendo consequências disso. E elas estão recorrendo a Deus porque sabem que Deus é o Deus da justiça. É o Deus que destrava aquilo que está travado, que está empacado. Então é por isso que a gente tem o nosso livro de oração e diariamente nós apresentamos esses pedidos. Nós costumamos ler os nomes uma vez na semana, porque cremos que Deus ele é onisciente e Ele sabe perfeitamente as necessidades de cada um. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra nos recomenda levarmos as cargas uns dos outros, ó Pai. Nós podemos trabalhar só no aspecto da espiritualidade, na questão do pecado, das dificuldades, mas nós sabemos, ó Pai, que como seres humanos, nós sofremos também com outras situações. Existem pessoas que passam fome, existem pessoas que estão com seus aluguéis atrasados porque estão desempregados. Existem crianças que nesse momento ainda não fizeram nenhuma refeição, meu Deus. E nós muitas vezes desperdiçamos o alimento que Tu nos dás, ó Pai. Muitas vezes nós jogamos fora, deixamos estragar. Nós te pedimos perdão, meu Deus. Te pedimos perdão porque muitas vezes tem nos faltado a consciência. Ou talvez não tenhamos nos lembrado dos pequeninos, dos idosos, daqueles que sofrem maus tratos em sua própria casa, meu Deus. E nós em casa nós desperdiçamos. Mas nós queremos te confessar agora, meu Deus. Nós não queremos mais incidir nesse erro, mas nós queremos contribuir, meu Deus, para que haja pão na mesa de cada pessoa, meu Deus.
E a nossa primeira contribuição é espiritual, é orando para que o povo brasileiro seja despertado, Senhor, cada dia mais e mais para o exercício da solidariedade, principalmente com aqueles que não têm nada, com aqueles que perderam tudo. Olha quantas pessoas estão no sul sofrendo com as enchentes, com as chuvas, com os deslizamentos, meu Deus. Famílias inteiras. Nós clamamos por elas, ó Pai, para que o anjo seja colocado diante delas e que não permita que elas venham sofrer mais do que já estão sofrendo com a perda de familiares, com a perda de plantações, com a perda das casas, ó Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, entre com a Tua providência, meu Deus. O povo brasileiro é um povo alegre, é um povo solidário, é um povo trabalhador. O povo brasileiro precisa, sim, nós sabemos, o povo brasileiro precisa se consertar diante de Ti. Mas quem somos nós para atirar a primeira pedra, Senhor? Tu és o Deus da justiça, Tu és o Deus que sondas e conheces os corações. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, meu Deus, movimenta aí no sobrenatural, Senhor. Cria um movimento sobrenatural para que não falte pão na mesa dos brasileiros, ó Pai. O que a gente ouve dos políticos são promessas que no momento em que eles são eleitos, eles começam a ironizar, eles começam a desfazer, eles começam a descaracterizar aquilo que eles falavam com a cara séria e agora eles sorriem com ironia. Tem misericórdia desse povo, Senhor, desse povo que se chama pelo Teu nome, meu Deus, desse povo que não tem espaço nos hospitais, que não há suficiência de médicos para atenderem determinadas enfermidades, desse povo que não tem, Senhor, uma perspectiva de quando será a cirurgia, porque a fila é muito grande e a fila não está andando. Meu Deus, olha o caos na saúde, por má gestão. Entra com a Tua providência, meu Deus. E todos aqueles que clamam por saúde nessa noite, aqueles cujo nome está aqui, nesse livro, e aqueles que não estão com o nome aqui nesse livro, mas que sofrem da mesma forma e que sentem a mesma necessidade, que Tu possas contemplar, meu Deus, Tu possas mover as águas, meu Deus, em o nome de Jesus, Senhor. Onde há necessidade, onde há clamor por libertação, entra com Teu anjo libertador. Liberta das drogas, liberta do jogo de azar, liberta da mentira, liberta da fofoca, liberta do adultério, liberta de tudo aquilo que não é do Teu agrado, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão com as causas na justiça, Senhor, há anos e não veem resposta, porque a justiça é morosa. Meu Deus, em nome de Jesus, destrava, Senhor, desfaz esse nó, em nome de Jesus, e que haja uma solução, Senhor, urgente, para que essas pessoas possam usufruir daquilo que elas estão reivindicando. Da mesma forma, nós te pedimos, Senhor, por aquelas pessoas que fizeram seus investimentos, pegaram suas economias e investiram, Senhor, crendo que tudo ia acontecer de uma forma normal, de uma forma honesta, de uma forma plena. E até agora não há resposta. Até agora há promessas e promessas que não se cumprem nunca. E esse povo está começando a entrar já no desespero, Senhor.
Entra, Senhor, com a tua providência. Tu és o Deus providente. Tu és o Deus que não deixa nada escondido. Em nome de Jesus, ó Pai, concede vitória ao teu povo. Os lares onde há incompatibilidade entre o casal, os lares onde os filhos são rebeldes, os lares onde está havendo carência de condições porque o chefe da família está desempregado, porque essa mãe que é pai e mãe está desempregada ou está trabalhando, ganhando uma ninharia, meu Deus, que mal dá para sua condução, mas ela insiste porque ela espera por ti, ela confia que tu vai mudar essa situação, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, atende a nossa oração. Essas causas são impossíveis para nós resolvermos, mas são plenamente possíveis a ti, Senhor. Olha como é que está o Rodrigues, o nosso Rodrigão lá em Belém do Pará, meu Deus. Olha como é que está o Leônidas, Valente do Couto, meu Deus. Olha como é que está o Tenório, que foi operado, e sabemos que ele está se recuperando bem, e nós te agradecemos, ó Pai. Visita o Zaquias, nosso amigo lá em Belém do Pará também. A Regina do Socorro Brito Pereira, também lá em Belém do Pará, meu Deus. Visita essas pessoas. Visita a Maria do Livramento. Visita os idosos que fazem parte dessa lista. Alguns com problemas já de esquecimento, Senhor. Em nome de Jesus, repreende toda tendência de Alzheimer ou de outra qualquer enfermidade, Senhor. Que haja testemunho de vitória no meio do teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. E te apresentamos, Senhor, o Brasil, a nossa pátria amada. Pedimos, Senhor, a tua direção para que o Brasil possa ser realmente conduzido de volta ao crescimento, que o povo possa ter condições de trabalho, que o salário seja digno e justo, que volte a alegria espontânea, não a alegria motivada por folguedos que são passageiros e temporários, mas a alegria de estar vivo, participando do progresso, do crescimento dessa nação, meu Deus. A alegria de receber aquilo que é justo pelo seu trabalho, a alegria de suprir a sua família, aleluia, daquilo que é necessário para que haja saúde, para que o crescimento das crianças seja saudável e os mais velhos possam envelhecer com dignidade e com igual saúde, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa os governantes desse país, aqueles que estão passando o comando e aqueles que estão recebendo, meu Deus. Tu não fazes acepção, desde que eles se mantenham firmes, desde que eles sejam obedientes à tua palavra e tementes ao teu poder, meu Deus. Abençoa os legisladores, abençoa os juízes, abençoa, Senhor, os administradores dessa nação, para que o Brasil continue crescendo e para que o Brasil se torne realmente o povo, esse povo que se chama pelo teu nome e que produz alegria diante dos anjos. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Te apresentamos a igreja, Senhor. A tua igreja espalhada pela face da terra e em especial a igreja brasileira. Te apresentamos a igreja brasileira, Senhor,
nas suas diversas denominações. Te apresentamos toda a liderança nacional, regional, local. Te apresentamos o nosso pastor Jean Max de Oliveira, sua esposa, irmã Misilene, pastora, todo o corpo pastoral da Igreja Assembleia de Deus, Boas Novas, lá em São Cristóvão. Em nome de Jesus, meu Deus, que o culto dessa noite seja realmente abençoador e que todas as pessoas que chegarem naquele lugar hoje à noite possam receber as respostas que elas almejam, que elas possam se alegrar na tua presença e que haja cura e salvação em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, abençoa os pequeninos, abençoa os idosos, abençoa aqueles que estudam, Senhor, aqueles que estão concluindo suas carreiras acadêmicas, se preparando para o mercado de trabalho, que hajam portas abertas, Senhor, para que eles possam desempenhar e desenvolver aquilo que aprenderam, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, fazendo a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje, permaneça para sempre. Amém e amém. Agradecemos a participação dos irmãos e irmãs. Não falei na Delma Barata, né? Não falei da Marilda Macieira, né? Deixa eu ver mais que eu não citei hoje aqui. Vamos citar os irmãos que estão presentes conosco aqui. O Rodrigo, eu falei do Rodrigo. Deixa eu ver mais quem aqui. Manazaré Anchieta, já falei também. Então, que Deus nos abençoe, nos conceda uma noite de paz, que o nosso repouso seja um repouso que vai nos refazer, porque amanhã será um novo dia. Amém? Shalom Adonai.